Fala galera, aqui é o Marcel, criador do canal MTX Mental Training Forex, e hoje a gente vai estar dando continuidade, à plataforma que a gente tinha acabado de instalar no vídeo anterior. Então, voltando aqui na plataforma, a gente vê que ela já vem por padrão com 4 janelas abertas. Então aqui a gente tem o euro-dólar, libra-dólar, dólar-ien e o dólar-franco suíço. Então o que acontece? É interessante a gente abrir espaço para os gráficos. Então se a gente analisa aqui, tem essa aba de ferramentas e todo esse espaço vazio. Então aqui a gente pode estar movimentando. Dá para deixar tudo numa linha só, a gente já ganha um pedaço. Aqui que aparece a visualização das cotações, isso aqui na realidade não se usa para operar. Mas algo interessante que pode ser feito, a gente pode clicar com o botão direito aqui e colocar Show All, ou mostrar tudo, que ele já fica disponível todos os gráficos que a pessoa tem dentro da plataforma. Então vou fechar esse aqui. O navegador também utiliza bem pouco, mas quando vai se montar um template, vamos fechar também. Pronto, ó, já ficou bem maior. Esse aqui também, quando a gente está organizando, a gente não precisa estar sempre com ele aberto. Então a gente pode também economizar espaço fechando ele. Mas se a pessoa pensar, nossa, fechei, e agora? Como é que eu faço para recuperar ele? Simplesmente vem nesse ícone aqui, ó, terminal. Ou digita, como já está ali dando a dica, Ctrl T. Então se a gente dá o Ctrl T, vai aparecer o terminal. Então o terminal ele tem, no trade vai estar o trade que a gente está realizando. Só para ter uma noção, eu posso botar aqui um Sell Limit. Quando eu colocar aqui o Sell Limit, olha lá, ficou a ordem. Já mostra a ordem que tem pendente. Então por aqui a gente vai conseguir ver a ordem nesse preço, está sem stop, está sem target. Daqui a pouco a gente vai explicar como ajustar tudo isso. Mas se a pessoa está simplesmente analisando, ela pode deixar fechado. Quando ela for mexer em alguma ordem, ela simplesmente clica aqui e aparece. Isso aqui também é editável, o tamanho. No caso a pessoa tenha mais de uma ordem aberta e queira acompanhar. Mas vamos fechar aqui só para facilitar a gente visualizar. Uma ferramenta bem interessante que tem é essa aqui, ó, que ela é um autoarranjo das janelas. Se repararem, essa janela aqui, por exemplo, está sendo cortado um pedaço ali. Se eu clico aqui, ó, ele já rearranja tudo certinho. Outra opção, a gente pode vir aqui em Window, e definir aqui o jeito que a gente quer arranjar. Se quiser arranjar as telas verticalmente, ó, ele vai colocar tudo verticalmente. Se quiser horizontalmente, fica bem mais estranho, ele coloca horizontalmente. Mas vamos deixar aqui o padrão mesmo, as 4. Vamos fechar aqui, umas 2, para a gente poder aprender como configurar o layout. Ele já dá algumas opções de layout aqui, tudo com a tela preta, as letras, os números brancos aqui, e os candles nessa cor verde. Então tudo isso é editável. Vamos deixar uma só aqui para a gente poder mexer nela. Então aqui, esse é um painel para o trade rápido. A gente vê que aqui tem as cotações. Então hoje, por exemplo, o euro-dólar, o euro está valendo 1,14098,096 dólar para vender e esse preço aqui para comprar. Então a gente vê que há essa pequena diferença que é o spread, que no caso dessa corretora está em 6 pipettes. Então esses dois números maiores aqui são os pips, que a gente tanto ouve falar no Forex. E o terceiro aqui, a última casa, a quinta casa, é o pipette. A gente também vai explicar isso mais detalhado. Mas pode simplesmente clicar aqui, ó, e esconder. Então a gente está com a tela livre aqui só com o gráfico. Então vamos lá. Como que a gente pode editar as cores? A gente pode simplesmente clicar com o botão direito em qualquer área, propriedades. E aparece aqui tudo editável. Então, plano de fundo, background. Eu gosto de colocar um cinza. A parte escrita aqui, a data, colocar um preto, dar um destaque legal. O grid, eu não uso grid. Vou deixar aqui um cinza, porque o grid também define a cor da linha que está mostrando o preço, mas eu não uso grid. A barra de compra preta, barra de venda preta, o candle
né, de compra, o bull branco e o candle de venda preto. E o gráfico de linha preto também, né? Linha de ESC, se quiser colocar, é interessante também, deixar um cinza também. E aqui tem outra aba, né, a aba comum, ou common, que tem uma série de opções. A gente vê que a gente tem vários tipos de gráficos, né, que tem o gráfico de barra, de candle e de linha, que a gente também tem um atalho disponível aqui em cima, né? Sendo que em realidade a maioria usa o candle mesmo, né? Então vamos deixar aqui o candle, mostrar a linha de ESC, né? Mostrar a linha de ESC, ele mostra não só o preço, normalmente ele é definido aqui mostrando a linha de bid, né, que é o de venda. Então você coloca o de ESC, você consegue acompanhar, por exemplo, se o spread está variando muito. Né? Para quem opera time frames maiores, isso pouco importa, mas para quem vai fazer o scalp, alguns pipetes ali já pode fazer alguma diferença. Eu gosto de marcar esse aqui para definir os períodos, né, que mostram a linha vertical assim a cada dia. Tirar os grids, como eu comentei, e dar OK. Então aqui a gente já tem, né, o nosso gráfico um pouco mais agradável ao olhar, né? Então aqui, ó, essa barra, ela define o tempo gráfico que vai representar cada candle. Como vocês podem ver aqui, está 4 horas. Então, ó, cada período desse é uma semana, né? E cada barra dessa, 4 horas. Né? Então a gente vai também dar uma aula ensinando um pouco mais sobre o candle, como ler certinho, né? Que é uma das ferramentas mais utilizadas, que com padrões simples de candle a pessoa já consegue aí ter um operacional. Só para ter ideia, por exemplo, aqui, ó, uma linha que foi rejeitada pelo preço diversas vezes e de repente está uma formação de inversão dessa. E o que aconteceu? O preço realmente despencou, né? Bom, então quem quiser também, né, pode mudar aí a cor que quiser. Já vi bastante gente operando. É bacana a conta demonstração por isso, para a pessoa ir experimentando, né? Alguns gostam de um gráfico mais colorido, né? Põe aí verde e vermelho. Cada um põe o jeito que gosta aí, né? Bom, eu vou manter o tradicional preto e branco aqui, que eu já acostumei meus olhos e não fica cansativo para quando a gente tem que acompanhar a tela muito tempo. Se vocês repararem, ele já veio aqui com um indicador, né? Todo indicador que está na tela, se vocês clicarem sobre ele com o botão direito, ó, se você encostou, ele já vai dizer qual indicador que é. Clica com o botão direito, ele dá a opção de entrar nas propriedades, ou tirar ele, ou entrar na lista de indicadores. Vamos tirar aqui, para deixar só o gráfico mesmo, que a parte de indicadores eu vou falar no outro vídeo. Então aqui, ó, os 3 tipos de gráfico que a gente comentava. O gráfico de barra, o gráfico de candle e o gráfico de linha. Dentro do mercado, 90% das pessoas utilizam o gráfico de candle, né? Alguns utilizam outros padrões de gráfico, como os gráficos Renko, que não estão atrelados ao tempo, mas sim ao espaço percorrido. Mas o padrão aí é o candle, né? E só com o candle você já consegue fazer uma análise bastante assertiva aí dentro do mercado. Então, como eu disse aqui, né, a nossa barra com os tempos gráficos, clicar aqui em 1 minuto, né? Então aqui, ó, cada barrinha dessa é 1 minuto. Então a gente já pode ver que é um gráfico bem mais sujo, né? Principalmente nesse período da tarde que eu estou gravando o vídeo. Se a gente voltar aqui um pouquinho para o horário que estava aberto, a Bolsa de Nova York, a gente vê que já tem uns padrões mais definidos. Mas ainda assim é um gráfico um pouco sujo, né? Comparado com os gráficos de tempos maiores, como de 4 horas, que a gente vê uma certa fluidez mais nítida, né? Então é uma vantagem muito grande, né? Conseguir ter a paciência aí de operar os gráficos maiores, porque os sinais são bem mais assertivos mesmo. E tendo paciência, a pessoa vai longe dentro desse mercado, né? O problema da maioria dos iniciantes é que, na expectativa de ganhar dinheiro rápido, aqui no gráfico de 4 horas, por exemplo, eu vou ter que esperar uma semana para pegar um sinal, ou 2 sinais. Se eu vir aqui no de 1 minuto, eu vou pegar 3, 4, 5 sinais no dia. Mas se a pessoa não tem muita noção ainda onde que ela vai pegar esses sinais, pode ser uma receita para o desastre aí, né? Então, claro, 5 minutos, né? Já é um pouco mais fluido. 15 minutos é um gráfico muito bacana de se negociar, né? Com 15 minutos você já consegue aí ter uma noção muito boa das ondas do mercado, né? E claro, é possível a gente fazer uma análise multi-time frame, né?
Depois a gente vai ensinar, por exemplo, a traçar o Fibonacci, utilizar as ferramentas, né? A gente vai entender por que essas regiões tendem a segurar o preço, né? Depois de um impulso, o preço tende a, né, segurar nessas regiões. Enfim, é que tem muita funcionalidade, né? 30 minutos, 1 hora, 4 horas e o famoso gráfico diário, né? Que é um gráfico muito bacana de se operar. Porque operando o gráfico diário a gente vai analisar apenas no fechamento do candle, no final do dia. Né? A gente já vai ter a possibilidade de aí pegar alguns padrões, né, bem óbvios aí, que vão permitir ter um retorno bem bacana. Né? Então, aqui a gente vê que quando está no diário, a divisão dos períodos são os meses. Né? Cada período desse, um mês. Quando está no de 4 horas, cada período desse, uma semana. Está no de 1 hora, cada período desse, um dia. Né? E daqui para baixo tudo fica um período de um dia. Então aqui, né, essa parte central aqui das ferramentas, nós temos, já mostramos aqui os tipos de gráfico, a lupinha para aumentar, né, o maior que chega é esse, e diminuir, né? E aqui para rearranjar, que a gente já mostrou. Esse é um botão bastante interessante, né? Quando você deixa ele clicado, a cada novo tique ele puxa o gráfico para lá. Né? Então quando ele está clicado, por exemplo, você não vai conseguir fazer um backtest. Se a gente voltar aqui para ver, ó, olha lá, ele puxa automaticamente a cada variaçãozinha. Então quando está negociando, deixa, né, isso aqui ativo. E esse outro é para dar um espacinho. Olha, ele dá um espaço, um fôlego. Que às vezes, né, fica muito colado aqui, fica ruim de ver. Então você deixa esse aqui ativo, ele dá um espacinho. Até para, por exemplo, você traçar ali uma linha de tendência, você poder ter uma noção aqui de onde o preço pode vir para frente. Se está muito colado aqui, ó, fica ruim, né? Então, para deixar ele ativo, né, você vai fazer um backtest testar, tem que lembrar de soltar esse aqui, ó, né, a flechinha verde. Uma pessoa pode vir fazer as análises dela, ver o que ela poderia ter feito no mercado, mas quando está operando, né, é indicado que esses dois aqui estejam ativos. Aqui é para adicionar os indicadores, mas que eu vou falar em outra aula. Aqui são os períodos, né? Mas na realidade já tem aqui mais fácil, mais acessível. E uma ferramenta bastante interessante que a gente usa é essa aqui, da cruz, né? Então a cruz, que pode ser o Ctrl F aí, a gente clica ela vai dar qualquer ponto do mercado. Né? A gente pode encontrar aqui o dia e a hora e a cotação. Então essa é uma ferramenta muito útil para a gente analisar, né? E toda vez que você está com ela, você clicar e arrastar, ele já vai te dar ali 3 números, né? 3 números que ele está medindo. O primeiro é a quantidade de candles. Então, por exemplo, se eu pego aqui no início do dia, cliquei e puxo, ele vai contando a quantidade de candles. Então, claro, um dia, 24 candles de 1 hora, né? E assim por diante. O próximo número, o que está no meio ali, ele indica a quantidade de pipetes. Né? Então, por exemplo, dali até aqui deu 395 pipetes, ou 39,5 pips. Então, com isso a gente consegue, quando a gente vai fazer, por exemplo, um backtest, ter bem mais fácil a capacidade de se orientar. Né? Então, só para a gente ter uma ideia. Então, aqui, ó, eu sei que esse candle ele aconteceu dia 17/10 ao meio-dia, né, no horário do lado da plataforma, e aqui as cotações dele do lado direito. Né? Então ele abriu lá em 1,15,658 e ele fechou aqui em 1,15,463. Então vocês veem que o terceiro número ali dos 3 mostra a cotação do preço. Né? Então aqui, por exemplo, um engulfingzinho de queda. Né? Do fechamento dele ao fechamento do outro, um candle aí, ele andou 166 pipetes, ou 16,6 pips. Ele saiu daquela cotação e veio para essa. Bom, então com isso, né, a gente vê que a gente já consegue ter uma maior facilidade de manusear o gráfico. Então, se a gente quer, por exemplo, analisar outro gráfico, a gente pode diminuir aqui, né, ou deixando grande mesmo. Para adicionar gráfico, a gente vem nesse maisinho, criar um novo gráfico. E aqui tem os principais, né? Tem alguns metais,
alguns índices da França, do Reino Unido, da Alemanha, né, CFDs. Esses CFDs eu não uso muito, né, porque o spread é muito alargado também, mas os majors são os mais negociados, sendo que o grosso assim, das pessoas que mexem com Forex mexe com euro-dólar, né, alguns dólar-ien, alguns libra-dólar. E claro, você está operando um time frame maior, você tem a liberdade de olhar outros gráficos que normalmente não se olha. Então, por exemplo, até mesmo no CAD-EN aqui, uma ferramenta bastante interessante. Então aqui a gente está com dois gráficos, né? Vamos clicar naquele íconezinho que arranja, que a gente tinha explicado. E agora a gente está com um do jeito e outro do outro. Então, se eu quero deixar esse desse jeito, eu tenho que fazer tudo de novo? Não, não precisa fazer tudo de novo. Você pode salvar um template. Um template é uma foto, né, de todo o arranjo que você definiu para um gráfico. Como que eu faço isso? Eu simplesmente clico com o botão direito, venho em Template, Salvar Template. Então aqui ele já tem alguns que vem instalado, né, na plataforma. Você pode dar o nome que você quiser. Vamos dar aqui MTX Simples, que não tem nenhum indicador. Salvou, está lá disponível. Você simplesmente vem no outro, botão direito, Template, MTX Simples. Pronto. Você já tem aí a mesma configuração. Então, como eu estava explicando, né, um par mais exótico como o CAD-Yen, que é o dólar canadense com o Yen. Se você vê o 1 minuto dele, é quase loucura, né? 5 minutos ainda tem umas ondinhas mais expressivas, mas ainda assim é muito sujo. Mas no gráfico diário, deixa só ele carregar, a gente ainda consegue encontrar padrões, né, que se repetem e que é possível a pessoa realizar aí boas entradas, como por exemplo o engolfe de queda aqui, ó, né, dá um scalpzinho, engolfe de queda, scalpzinho, engolfe de subida, scalpzinho. Então uma vantagem muito grande do gráfico diário é que praticamente todo par é negociável, né, porque os padrões são realmente muito mais fortes. Quando a gente mostrar e casar alguns padrões de candle com algumas regiões em que o preço tende a segurar, a taxa de assertividade se torna bem bacana. Bom, então existem outras ferramentas aqui, mas vamos deixar para outro vídeo, que esse vídeo já está ficando um pouco longo, mas espero que tenham entendido aí o funcionamento básico, né? Outra funcionalidade legal, se você clicar aqui, né, você pode simplesmente encurtar o gráfico ou aumentar o gráfico, né? Outro atalho que existe para cruz, que eu uso bastante, que é bem interessante, é simplesmente apertar, né, a rolagem do mouse. Normalmente você consegue rolar o gráfico. E se você aperta ela, ele já puxa aqui automaticamente para você poder medir. É algo muito útil, né? Bom, então é isso, né? A gente já passou algumas ferramentas aqui. Convidar vocês que revejam o vídeo, né, aqueles que estão abrindo a plataforma pela primeira vez, e treinem, né? O segredo no início é treinar. Parece que é complicado, mas muito rapidamente vocês já vão estar dominando a plataforma e isso vai ajudar muito no desenvolvimento. Como eu disse, né, a oportunidade de errar é agora. E quando eu digo errar, não é no sentido de perder um trade ou outro, porque isso aí todo mundo perde, é inevitável. O mercado ele é composto de ganhos e perdas. Eu digo errar, por exemplo, erros bobos, né? Às vezes a pessoa vai comprar ali e vende, né? Ou quer deixar uma ordem pendente de compra aqui e deixa errado. Então esses erros servem, a conta de demonstração serve para a pessoa ir lapidando esses erros. Para quando ela ir para a conta real, isso já ser inexistente dentro do universo de habilidades que ela desenvolveu. Bom, então é isso. Agradecer a atenção de todos. Pedir àqueles que ainda não estão inscritos que se inscrevam no canal. Deixa aí o joinha. E a gente vai estar gravando mais vídeos aqui da parte técnica. E acompanhe o nosso canal e um grande abraço. Valeu!